Olá! A gente sempre ouve falar sobre o declínio da Europa, né? Que foi por causa de erros, de má gestão. Mas e se a história não for bem essa? E se tudo o que a gente está vendo acontecer agora não for um acidente, mas na verdade algo planejado? Então, a grande questão levantada pelo economista político Yanis Varoufakis é essa. Como é que um continente tão rico, tão culto, com 500 milhão de pessoas, deslizando para um abismo, como ele mesmo diz? Como a Europa se tornou meio que irrelevante, instável? É um quebra-cabeça, e a resposta que ele dá é, no mínimo, surpreendente. E aí que vem a tese polêmica do Varoufakis. Ele diz o seguinte: o declínio da Europa não aconteceu porque o sistema falhou, muito pelo contrário. Aconteceu porque o sistema da União Europeia funcionou perfeitamente, exatamente como ele foi desenhado para funcionar. É uma ideia bem forte, né? Vamos entender o que está por trás disso. Para a gente entender essa ideia de projeto, a gente precisa voltar no tempo, mais precisamente lá para a década de 70. Foi ali, segundo Varoufakis, que um pacto bem importante foi feito. Um pacto entre as elites da Europa e dos Estados Unidos. E esse pacto é o que ele chama de Acordo Sombrio. É o coração do argumento dele. Funciona assim, ó. As grandes empresas europeias, a elite, garantem uma fortuna vendendo seus produtos para os Estados Unidos. Isso gera um déficit comercial enorme para a América, certo? Só que aí vem a troca. As elites europeias pegam todo esse lucro que vem em dólar e mandam de volta para a economia americana. Elas reinvestem em Wall Street, compram títulos do governo, basicamente financiam o sistema americano. A imagem que o Varoufakis usa para explicar isso é genial. Ele diz que o déficit comercial americano funciona como um aspirador de pó gigante. Um aspirador que fica sugando sem parar os carros da Mercedes, os produtos da Siemens, tudo que a Alemanha, a França e o resto da Europa produzem e exportam. Isso cria o que ele chama de um ciclo de dependência. Pensa bem. Primeiro, a Europa exporta os produtos para os Estados Unidos. Segundo, ela recebe os lucros em dólar. Terceiro, como não dá para usar todo esse dólar na Europa, o que eles fazem? Mandam de volta para Wall Street. Compram ações, imóveis, títulos do governo americano. E com isso, quarto passo, o próprio déficit dos Estados Unidos é financiado. E a roda continua girando. É um ciclo que se autoalimenta. Só que essa dependência toda tem um custo, e é um custo alto. É como se fosse uma coleira de ouro. As elites europeias ganham muito dinheiro com isso, mas em troca abrem mão da própria autonomia. E aqui está o pulo do gato. Esse sistema todo sopra em pé por um motivo: a dominância do dólar. O lucro dos grandes capitalistas europeus depende totalmente do que Varoufakis chama de privilégio exorbitante do dólar. É por isso que eles, na verdade, não têm interesse nenhum que o euro vire um concorrente do dólar. Isso seria mexer na base de toda a riqueza deles. E essa dependência econômica, claro, vira dependência política. É uma consequência quase que inevitável. De acordo com o Varoufakis, é exatamente por isso que a gente vê a elite europeia apoiando as guerras e os interesses geopolíticos dos Estados Unidos, sabe? Mesmo quando isso vai contra os próprios interesses da Europa. Olha, um exemplo que o Varoufakis usa para ilustrar isso é o caso do gasoduto Nord Stream. Ele menciona as alegações de que os militares americanos explodiram o gasoduto, o que causou um prejuízo energético absurdo para a indústria alemã. O ponto dele é: as autoridades alemãs sabem disso, mas ficam quietas. Ninguém reclama. Por quê? Porque no fim das contas, os lucros em dólar que vêm daquele acordo sombrio são mais importantes. Na visão dele, a Europa se tornou uma espécie de vassalo. Então, quais foram as consequências desse pacto para a própria Europa? Bom, segundo a análise, foram bem graves, levando a um declínio em várias frentes: tecnológica, industrial e até política. Um sinal bem claro disso está no que chamam de capital de nuvem. Pensa na infraestrutura digital, aquilo que molda como a gente consome, que hoje é a grande fonte de poder econômico. Quem manda nisso? De um lado, empresas americanas, Amazon, Google; do outro, as chinesas, Alibaba, Tencent. E a Europa? Zero. Nada. Não tem nenhuma. E isso afeta a indústria de verdade. Por que uma gigante como a Volkswagen está com problemas? Porque, diferente da Tesla ou da chinesa BYD, ela não está ligada nesse ecossistema de nuvem. A VW corre o risco de virar uma relíquia, sabe? Porque o valor hoje não está mais só no carro em si, mas nos dados, na conectividade que vem com ele. Agora, para a gente ter uma ideia da irrelevância política da Europa, vamos fazer um exercício de imaginação. Pensa numa mesa de negociação para a paz na Ucrânia acontecendo amanhã. A resposta é bem óbvia, né? Pela Rússia, estaria lá o Putin. Pelos Estados Unidos, o Biden. Pela China, o Xi. E pela Europa, ninguém.
Não existe uma pessoa, uma voz única para falar pela Europa inteira. Angela Merkel até ocupou esse espaço um dia, mas hoje o chanceler alemão mal consegue controlar o próprio governo. A Europa unida politicamente virou uma ficção. E é importante entender que essa situação toda da Europa não acontece no vácuo. Ela faz parte de um cenário global muito maior e bem mais perigoso, que é essa rivalidade cada vez mais tensa entre Estados Unidos e China. Para a gente sacar qual é a nova briga, a gente precisa entender um conceito: finanças de nuvem. O que é isso? É basicamente a junção da tecnologia da internet, o tal capital de nuvem, com o mercado financeiro tradicional. É a habilidade de criar e controlar dinheiro de forma digital numa escala gigantesca. E aí a gente vê uma briga de gente grande. Nos Estados Unidos, a briga é interna. De um lado, Wall Street, que quer proteger o monopólio do dólar a qualquer custo. Do outro, o Vale do Silício, que quer juntar a tecnologia deles com o sistema financeiro para dominar tudo. Enquanto eles brigam, o que a China fez? Já juntou tudo. Eles criaram as finanças de nuvem, unindo o poder do Estado com finanças e tecnologia. E é isso, segundo Varoufakis, que representa o grande perigo para a hegemonia americana hoje. Essa inovação chinesa das finanças de nuvem é uma ameaça direta, quase existencial ao poder dos Estados Unidos, porque ela ataca a base de tudo, o monopólio do sistema de pagamentos em dólar. E a conclusão que o Varoufakis tira disso é, sinceramente, assustadora. Ele acredita que os Estados Unidos estão dispostos a ir às últimas consequências para não perder esse monopólio do dólar, até mesmo a uma guerra nuclear. Para ele, a atenção toda em torno de Taiwan não é sobre Taiwan, é sobre manter esse poder financeiro a qualquer custo. E a gente termina com essa reflexão final dele. Varoufakis diz que estamos vivendo uma espécie de década de 1930 pós-moderna. Uma era que lembra muito o colapso e a estagnação daquela época, só que agora com toda a complexidade do mundo digital. A pergunta que não quer calar é: será que a Europa está presa nesse ciclo que foi, na verdade, desenhado pelas suas próprias elites? A análise dele sugere que, se não houver uma quebra radical com esse acordo sombrio, o futuro do continente é, no mínimo, bem incerto.